com vocês. Bem, hoje, na nossa primeira quarta-feira da cultura, pra quem não sabe, toda quarta agora eu vou dar alguma dica, alguma resenha de um livro, cinema, alguma coisa que a gente pode aprender. E essa semana eu tô dando mais um vídeo das dicas do Enem. E hoje eu vou falar sobre a redação. São dicas que eu usei, no ano que eu fiz o Enem, eu tirei 875 na redação, sendo que a nota máxima do Brasil, acho que foi 910, ou uma coisa por aí, acho que foi 900 ou 910. E eu não me preparei muito para redação, porque eu aprendi um esqueminha que dá sempre certo. Aí eu vou ensinar para vocês. O desenvolvimento do tema fica a critério de cada um, mas eu vou dar dicas que servem para qualquer forma que você quiser abordar o tema. Então, a primeira dica que eu dou é, no dia da redação, faz a redação antes da prova. Porque a prova é muito longa, as questões são muito longas, a prova é cansativa, são 5 horas e meia de prova, então no final da prova você já vai estar cansado, você vai começar a ver gente sair da sala, isso vai te deixar nervoso, porque você vai ver que o tempo está acabando, e você não vai poder fazer uma boa redação desse jeito. Então faz a redação primeiro. Eles sempre dão uma folha pro rascunho, então faz a redação no rascunho e depois passa para a prova. Bem, a dissertação do Enem, ela é dissertativa argumentativa. Então, esse tipo de redação, ela tem uma forma específica para ser feita. E as dicas que eu dou são assim, a forma de se fazer essa redação é, primeiro, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Primeiro lugar, quando o Enem, ele coloca o tema da redação, ele te coloca vários textos sobre o tema. Então, não ignora aqueles textos, eles são a base da sua redação. Lê eles com atenção, se precisar ler 2, 3 vezes, entende o texto. E é muito importante também, que eu sempre uso, que dá muito certo, é olhar embaixo do texto, sempre tem a fonte de onde eles tiraram o texto. Então, olha a fonte e o ano, tá sempre a fonte e o ano. Você vai ter uma ideia mais ou menos se isso é atual. Normalmente eles colocam alguns pontos de vista, ou alguma matéria no jornal, aqui alguma notícia, aqui um texto científico. E é importante você saber o que é aquilo, onde aquilo foi publicado e qual ano, se tem muito tempo, se tem pouco tempo, para você poder construir uma relação de tempo com os fatos, em qual ordem os fatos foram acontecendo, porque você vai usar muito daquilo na sua redação. Então vamos lá, o primeiro da redação é a introdução. Eu não costumo fazer o título antes de terminar a redação, até porque eu não tenho certeza do que eu vou falar primeiro. Então primeiro eu faço a redação, depois que eu leio o texto, finalizei, aí eu faço o título. Então a introdução, na introdução a gente tem que fazer de conta que quem vai ler a sua redação não sabe do que você está falando. Ele pegou uma redação, ele não sabe o tema. Então na introdução você tem que dizer qual é o tema da redação. Vamos supor, o Enem do ano passado, o tema foi a persistência da violência contra as mulheres, né, na sociedade. Então, quem vai ler sua redação não sabe que o tema é esse. Então, ele pegou uma redação para ler. Então, você tem que começar a redação mais ou menos assim. A nossa sociedade, a sociedade brasileira vem sofrendo com a violência contra as mulheres desde sempre. Aí você tenta pegar alguns dados que aqueles textinhos te deram, que normalmente eles dão dados sobre a porcentagem de mulheres agredidas, alguma coisa assim. E aí você vai pegando esses dados. Tantos por cento da população, das mulheres, já fizeram alguma denúncia sobre violência doméstica. E você vai dando dados sobre o que você vai falar. E no final da introdução, que a introdução também não pode ser muito grande, eu acho que uma introdução boa é num torno de, 5 linhas. Eu acho que 5 linhas dá uma introdução boa, mas pode ser menos também. E aí no final da introdução você busca levantar uma pergunta que vai fazer a pessoa ficar interessada no texto. Uma pergunta sobre o tema, tipo assim, se o tema é violência, a persistência da violência contra a mulher, você fala assim, mas como nós podemos fazer para que a violência contra a mulher cesse? Quais atitudes devem ser mudadas na sociedade? É tipo isso, para que a violência contra a mulher finalmente pare. Não sei, você pensa, na hora a gente pensa alguma pergunta-chave assim. Aí no desenvolvimento você vai buscar pontos de vista. Então, no desenvolvimento, você vai buscar trazer soluções para aquela questão que você levantou. Possíveis soluções, pode ser mais de uma. Então você fala, uma das soluções seria não sei o que, não sei o que lá, e você constrói
Faz de conta que você fosse um governante, o que você faria para tentar solucionar aquele problema? Então você tem que tentar solucionar o problema que foi, a questão que foi levantada, você tem que buscar responder ela. Então e no meio do desenvolvimento você pode mudar de opinião, você pode falar, uma maneira seria na conscientização, investindo na conscientização da população. Aí de repente você pode mudar de parágrafo e falar, mas outra forma que poderia ser... Ai gente, tô confusa hoje. Mas outra maneira que poderia fazer para resolver essa situação é aumentar as punições. Então você pode levantar várias soluções para uma questão. E aí, na conclusão, a palavra já diz tudo, você tem que concluir. Então, afinal, o que você entendeu disso tudo que você falou na redação? E na conclusão você tem que dar uma palavra final e dizer... assim, você não precisa dizer o seu ponto de vista, mas você precisa... Por exemplo, eu acho que na minha redação... Eu levantei esses diversos pontos e na conclusão eu falei. Então, contudo, cada cidadão deve buscar fazer a sua parte para que a violência contra a mulher não persista. Tanto as mulheres denunciando os agressores, quanto na conscientização desde a infância, nas escolas, quanto melhorando e aumentando o tempo de punição, não lembro, alguma coisa assim. E assim você termina a redação. Terminou a redação, lê o seu texto, porque como eu fiquei confusa aqui nas ideias, lá no Enem a gente fica mais confuso ainda. E aí a gente às vezes se confunde, coloca uma coisa, quando vê no outro parágrafo tá falando de outra coisa totalmente diferente. Então lê sua redação como um todo, conserta o que tem que consertar, e aí sim você passa a limpo. A questão de ter coesão e coerência é você não defender o texto todo, uma posição, chegar na conclusão e falar que a outra é melhor. Ou de um parágrafo para outro você mudar totalmente de ideia. Não é você apresentar as ideias de uma forma que elas tenham o mesmo objetivo. É a mesma coisa que num parágrafo você dizer que as pessoas precisam ser conscientizadas, e no parágrafo de baixo você dizer que as mulheres apanham porque elas respondem aos maridos, tipo isso. E outra coisa também muito importante que eu já vi em algumas redações que o pessoal posta na internet. Na redação do Enem, na vida também, né? Mas principalmente na redação do Enem, você tem que ser politicamente correto. Por mais que você não concorde com aquilo que está dizendo, se o tema tiver a ver com os direitos humanos, você tem sempre que apoiar os direitos humanos. Bem, isso é uma coisa que você tem que fazer na sua vida, mas eu sei que nem todo mundo pensa assim. Então, na redação do Enem, você tem que ser politicamente correto. Nunca apoie a violência, nunca apoie coisas erradas, o crime, nada disso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa nos comentários. A outra dica, tem muita palavra que a gente não sabe escrever ou na hora esquece. Muda essa palavra por outra palavra parecida. Na hora de você botar uma frase que você tem que usar uma palavra que você não tem certeza se é assim que escreve, você pode colocar outra palavra para substituir ela, uma palavra que você tenha certeza, porque cada letra que você escreve errado, cada coisa assim, desconta ponto, tá bom? Então beijinhos e até a próxima, minhas amigas.